Pessoal, boa tarde. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, curso de Gestão da Informação, Faculdade de Gestão de Negócios, disciplina Análise de Dados 4, conteúdo Análise de Cluster ou Análise de Agrupamento ou Análise de Conglomerados, como queiram. Já é um assunto que nós estamos discutindo há algumas aulas, né? Já tivemos algumas aulas a respeito do assunto, já exploramos bastante análise de cluster utilizando primeiro os fundamentos, a necessidade de padronização de dados, o cálculo de matrizes de distância como uma medida de similaridade ou de parecência. Nas duas últimas aulas, né, na semana passada, nós exploramos bastante o uso do SPSS para fazermos a análise de cluster, passamos pelo cluster, pelos métodos hierárquicos, métodos aglomerativos, utilizamos os métodos aglomerativos, os métodos hierárquicos como uma etapa inicial para nós fazermos posteriormente a segmentação não hierárquica. Como algoritmo na não hierárquica nós utilizamos a K-média, né, o algoritmo K-média, K-means. Falamos dos prós, dos contras de cada uma dessas técnicas, de vantagens e desvantagens. Elas são técnicas independentes, mas funcionam muito bem trabalhando juntas, né? Uma técnica sendo utilizada em princípio para definir padrões, parâmetros, e a partir dos padrões e parâmetros que nós extraímos, que nós obtemos utilizando o cluster hierárquico, depois nós aplicamos isso no cluster não hierárquico. E a ideia hoje, né, é da gente dar uma passada em todas as coisas que nós fizemos lá, utilizando o SPSS, mas hoje falando um pouquinho do cluster. Então eu vou caminhar aqui, tá? Então é um pouco aula retórica, né, de falando algumas coisas que nós já comentamos, que nós já fizemos, inclusive parte do script que a gente tem em Python aqui, vocês já utilizaram parte deles, nessa parte introdutória, em todos os outros conteúdos que nós já tratamos, mas mais especificamente a parte de padronização de variáveis e cálculos de matrizes de distância, vocês entregaram uma lista de uma atividade que nós propusemos, que nós passamos, vocês entregaram essa atividade, tá? Eu já corrigi todas as atividades até agora, mas agora a gente vai caminhar com a aula aqui, e em tendo tempo a gente fala hoje as notas, né, de até então as correções, os comentários gerais. E não, nós falamos na quarta-feira sem prejuízo algum, tá? Mas aí, assim, né, tem quem não está entregando em trabalho, quem não está entregando atividades individuais, está entregando atividades em grupo, isso me preocupa. A maioria dos trabalhos estão completos, né, cobre tudo o que é necessário cobrir, outros vão um pouco além e outros estão um pouco incompletos, mas de uma forma geral, né, estamos caminhando bem, e para quem está entregando as atividades, nenhum susto, sem maiores problemas, tá? Então a gente vai ter oportunidade de comentar isso aí. Então eu estou maximizando a tela aqui, tá, para melhorar a qualidade da gravação. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para perguntar, para participarem, tá? Deixa eu aumentar aqui. Não os vejo mais, então a partir de agora, se quiserem interagir comigo, por favor, abra o microfone e me chamem, tá bom? Eu tomei o cuidado de pegar o script o Python, que eu havia disponibilizado lá no Moodle, para eu não estar trabalhando com script diferente com o que vocês estão trabalhando, tá? Tem um detalhezinho aqui nesse script, que a hora que chegar lá, inclusive será a pergunta de hoje, do Google Forms. Eu estava testando alguma coisa, eu coloquei uma linha de comando lá, que se vocês executarem essa linha de comando, vocês não conseguirão fazer umas coisas na sequência. Então, a hora que chegar lá, eu vou chamar a atenção, tá? Que estava certo quando eu estava desenvolvendo o script, que eu estava testando, mas eu fiz a versão final do script e essa linha de código ficou lá, e ela não está adequada. Tem duas coisas, uma nós já corrigimos, eu já propus corrigir nas duas últimas aulas, que era uma das fórmulas, tá? E outra é essa que eu vou chamar a atenção hoje lá de vocês, tá ok?
Então vamos lá, né? Eu acho que a qualidade da visualização aí tá legal, a fonte tá ok, tela maximizada. Então o que que nós temos aqui, tá? Boa parte, né? Praticamente tudo que nós temos lá no PowerPoint, naquela apresentação do PowerPoint, nós temos aqui nesse notebook também, tá? E aqui a gente tem mais coisas, por exemplo, né, eu procurei colocar aqui links para outros materiais, para outras páginas, para as funções, para as bibliotecas. Então aqui a gente procurou trazer algumas outras coisas mais, tá? Por exemplo, né, essa aqui é uma das fontes de pesquisa, ó, de análise de cluster, né? Então, se vocês né, material da AWS, da Amazon. Então, né, falando como funcionam os algoritmos, como, né, a lógica deles, enfim, é bem legal e, né, como eu já comentei para vocês, a análise de cluster é um dos algoritmos, né, uma das técnicas, é um dos princípios amplamente utilizados nesse contexto atual de, de Big Data, de Machine Learning e dessas coisas aí que, né, rótulo novo para embalagem velha, mas, enfim, que está sendo muito utilizado. Então, a análise de cluster é um dos principais algoritmos aí para uma série de questões que vocês vão ver, tá? E suas variações. Quando a gente está falando de análise de cluster no contexto dessa disciplina, nós não estamos cobrindo tudo que poderia ser coberto e que poderia ser tratado em análise de cluster. Mas aqui vocês estão sendo iniciados, bem iniciados, e obviamente vocês terão oportunidade de se desenvolverem mais, de verem outras técnicas, com dados não métricos, por exemplo, né, que a gente não cobre aqui, então tem mais coisas que vocês podem acessar depois aí, e irem se capacitando, irem se desenvolvendo, tá? Então essas partes, essas primeiras partes aqui são conteúdos que nós já discutimos, né? Então, quais são os pontos que a gente trata em análise de cluster, o que é análise de cluster, mais o que nós temos aqui, só um instantinho, um instante, por favor. Só um instantinho que já continuamos. Os exemplos de utilização, o que nós temos que tomar cuidado, né? Quando nós estamos utilizando análise de cluster, as variáveis que nós utilizamos. Então, tem toda uma parte aqui estruturada, de fundamento do que nós estamos utilizando, que nós estamos fazendo em análise de cluster e que já foi dito em aulas anteriores, por isso não vou entrar em muitos detalhes, tá? Vou focar mais aqui nos aspectos da utilização do Python aplicado à análise de cluster de uma forma geral. Então, as bibliotecas utilizadas, né? Então, a gente está utilizando Pandas, essa parte toda que a gente faz de manipulação e tratamento de dados, né? De base de dados, a gente utiliza o Pandas, o Matplotlib para gráficos de uma forma geral, o SciPy, né? Para algumas funções matemáticas, e para análise de cluster, né? Não limitado a, mas aqui nesse contexto a gente está utilizando o sklearn e o Stats Models. Então, esses dois aqui, mas depois a gente usa também, tá? A gente tem, por exemplo, olha só, mas dentro do sklearn, aí a gente tem o que? Olha, que a gente está usando o sklearn, tá? A gente tem, por exemplo, os algoritmos aglomerativos, K-médias, então a gente está utilizando algumas coisas aqui, tá? Que estão relacionadas ao sklearn. E o Stat Models, a gente usa alguma coisa lá para a gente tratar, por exemplo, na Nova, no contexto de análise de cluster. Então, são as bibliotecas que a gente está utilizando, e aqui está o link para cada uma delas. Eu já comentei, não custa repetir, né? É bem interessante, é muito legal a gente conhecer as bibliotecas, conhecer como que elas funcionam, o que elas têm de recursos, a série de possibilidades de análise que nós podemos fazer, tá? Então, por exemplo, né, a gente está utilizando caminhos, mas tem outros, olha só, Spectral Clustering, por exemplo, tá? Affinity Propagation, tem outras, né, Word Hierarchical Clustering, tem muitos outros métodos aqui que podem ser utilizados e vale a pena vocês darem uma olhada, vale a pena ler, vale a pena conhecer,
principalmente quem for, né, trabalhar com isso, quem tiver a oportunidade de trabalhar com isso, então vale a pena conhecer os algoritmos, conhecer como que eles funcionam, saber da aplicação, o que que eles retornam, então tem uma série de situações de coisas interessantes. Dentro do possível, eu vou colocando os links aqui para vocês terem, obviamente, mais fontes, mais material de pesquisa, tá bom? Então, né, na execução, né, conforme eu já falei, vocês já sabem, não é novidade para ninguém. Eu, particularmente, né, não precisa ser assim. Eu tenho por hábito colocar as bibliotecas que eu vou utilizar todas no início do programa. Isso tem prós e contras. O principal pró, no meu ponto de vista, fica mais legível, fica mais, digamos assim, higiênico, mais, né, segue um pouco a lógica do desenvolvimento de programa de uma forma geral. O principal contra, talvez, seja de a gente carregar essas bibliotecas todas para a memória, em princípio, quando elas não são exatamente necessárias. Mas, normalmente, nesse contexto nosso, isso não chega a ser exatamente um problema, não, tá? Então, não afeta o que a gente trabalha, não. O nosso banco de dados, né, é o bom e velho HBAT, que já é conhecido de vocês também, né, a gente já trabalhou com eles em outros contextos, é uma base de dados que acompanha o livro Análise Multivariada de Dados do Hare, e o livro que eu passei uma versão em PDF para vocês, né, também aí acho que há alguns dias eu passei a cópia desse livro, então é um livro amplamente utilizado, e com esse contexto não é diferente. E aqui nós carregamos, então, nós carregamos o nosso arquivo HBAT. Então, só relembrando, esse arquivo HBAT, ele é um arquivo que tem, né, uma pesquisa que foi feita com os clientes da empresa HBAT, e aí nós temos 100 observações, temos essas variáveis, né, e nós estamos utilizando da variável x6 até a variável x18, e essas variáveis são notas que foram dadas para atributos, para características da empresa HBAT pelos seus clientes, né? Notas que variam de 0 a 10, sendo 0 o cliente da empresa HBAT avalia aquela característica, aquele atributo de forma muito negativa, e 10 a avaliação é perfeita, tá? Então, eu quero aproveitar aqui só para chamar a atenção, quem está no grupo, deixe-me ver aqui, não sei se o Arthur, acho que não é o Arthur não, deixa eu dar uma olhada aqui, só um instantinho. Só um instantinho, é um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês, e de agora em sempre, é o Alexandre, a Ana Lívia e a Marina. Eu acho que eles não estão por aí, né? A Ana Lívia, ela não tem entregado nenhuma das atividades individuais, as entregas dela só estão relacionadas às entregas em grupo, isso me preocupa, mas não é essa a questão não, tá? Então, Professor, oi. eu fiquei sabendo lá no grupo que a Ana Lívia desistiu da matéria. Ah, então, ótimo, assim, ótimo no seguinte sentido, né? Deve ter um motivo para E, isso, e aí a gente para de cobrar e de encher o saco também, que aí encher o saco dela, né? e o Pedro também, do meu grupo, parece que ele desistiu também. Agora eu não sei a situação do Lucas. O Lucas está na mesma situação, ele está fazendo as entregas coletivas, né, que vocês do grupo estão fazendo, mas ele não está fazendo as entregas individuais. Então, me preocupa especialmente, apesar do nome dele estar no grupo, eu não atribuí nota nas últimas entregas em grupo agora não, ó. Porque não está entregando as entregas individuais e aparecem as entregas em grupo. Então, não sei, esses alunos, né, se vocês têm contato, se vocês... Ele disse para mim que ia continuar, Só que aí mas ele aí, precisa de fazer, precisa de entregar. é, Mas sem problema, tá? Então, isso a gente conversa, a gente ajusta. Mas obrigado por avisar, tá, Pamela? Valeu. O que eu quero... Professor, Oi. é só aproveitar que você está nessa tabela. Essa atividade 6 é referente a qual? Atividade 6 é referente à segunda etapa do trabalho, a análise Análise fatorial. fatorial. Ah, Isso. ok. É quem que tá falando? É? O Otávio. Ah, beleza, Otávio.
O que que acontece? Até aproveitando que está aqui, só rapidinho eu falo aqui então, mas não é essa questão, tá? Então, os trabalhos, de uma forma geral, estão muito completos. Do Luigi, Matheus e Thalita, tá bem feito o trabalho, mas faltou explorar os comentários, as análises dos resultados que foram gerados, tá? A parte técnica está construída, mas a análise tá um pouco tá incompleta. A interpretação, a leitura, as inferências a respeito dos resultados que foram encontrados. Os outros estão bem adequados, né? Estão bem completos, a leitura bem além da parte técnica, né? Então a parte de análise, a parte analítica está boa. E aí do Alexandre, da Ana Lívia e da Marina, que eu quero, né? Eu entrei aqui para comentar isso. E isso serve para todos vocês, tá? Só estou aproveitando o trabalho deles, né? Eles não, acho que não estão aí, mas eu pediria até permissão e desculpa se eles se sentirem incomodados, mas não é o propósito, não é o objetivo. Mas usar o trabalho deles para falar disso aqui, ó. Na nossa base de dados, aqui, olha, a gente tem um identificador do cliente. Esse identificador do cliente, ele é uma variável, né? Então, é uma variável, a base de dados tem essa variável, mas essa variável é desprovida de qualquer sentido. Ela só serve para identificar de forma unívoca cada linha da nossa base de dados, do nosso arquivo. E aí eu estou falando isso porque lá no trabalho deles, por exemplo, eles usaram na análise de cluster o código do cliente e o número da nota fiscal para fazer análise fatorial. Então, essas variáveis são desprovidas de sentido, são desprovidas de significado, e elas não devem ser utilizadas para análise estatística nenhuma, né? Eventualmente, eu vou fazer análise por cliente, obviamente, às vezes eu, né, vou contar quantos clientes, mas não são variáveis que a gente utiliza nas análises estatísticas, ok? Então, eu estou falando isso aproveitando aqui, né? Estou falando isso em relação, né, aproveitando o trabalho deles, o exemplo aqui, para a gente trazer isso para comentar. Assim, né, nesse ponto que a gente está de aprendizado, é normal isso, e que legal que a gente aprende isso aqui agora, e, né, a partir de aqui, isso, né, provavelmente não se repetirá mais, tá claro? Esse tipo de variável a gente não utiliza para fazer análise estatística, né? O código do cliente, o número da nota fiscal, o identificador, esses códigos de uma forma geral, a gente não utiliza ele para fazer esse tipo de análise estatística, tá claro? Então, vamos lá. O que nós fazemos, então, né? Quando a gente está trabalhando, né? A primeira coisa é a gente carregar a nossa base de dados. Então, carreguei aqui a minha base de dados. E uma boa parte aqui desse script é só a parte exploratória mesmo, né? De conhecer os dados, que vocês estão fazendo muito bem em todas as entregas que vocês estão fazendo. Então, essa primeira parte de conhecer o formato da base de dados, as variáveis, dados faltantes. Então, tá tudo, né, tá tudo indo bem, né? Percebo que vocês estão fazendo. O que eu fiz nessa base de dados aqui, tá? É só o que acontece? Olha só, essa base de dados, a gente estava trabalhando com ela originalmente ela foi desenvolvida para trabalhar no SPSS, tá? Então, no próprio livro ela foi desenvolvida para SPSS. E lá no SPSS, né, já mostrei para vocês, a gente tem o código e tem o rótulo, tá? Então, né, o código 1 é menos de 1 ano, o 2 entre 1 e 5 anos, etc, etc. Mas aqui, olha o que a gente observa, tá? A gente observa que aqui, olha só, está fora da ordem, tá vendo? Da ordem lógica, porque está em ordem alfabética, olha só. Então, está acima de 5 anos, entre 1 e 5 anos e menos de 1 ano. Então, às vezes, e lá no final a gente vai fazer algumas análises, então a única coisa que eu fiz com esses comandos aqui, olha só, eu forcei para ser ordenado por menos de 1 ano, entre 1 e 5 e acima de 5. Então, a única coisa que eu fiz foi isso. Então, agora, olha, o acima, entre e menos, né, eu substituí o conteúdo. Menos de 1 ano, substitua para 1, né, menos de 1 ano. Entre 1 e 5 anos, substitua por 2, entre 1 e 5 anos. E acima de 5 anos, substitua por 3 acima de 5 anos. Então, foi isso aqui que nós fizemos. E a hora que eu mando executar de novo, olha só, agora eu modifiquei a saída, tá vendo? Isso é só toque mesmo, tá? É só para facilitar depois a leitura, para ter uma ordem, um sequenciamento lógico.
E eu fiz isso para os outros também, tá? Para esse, né, para x2. Por que eu estou fazendo isso, né? Nós não iremos, a gente não vai utilizar essas variáveis x1, x2, x3, a gente não vai utilizar essas variáveis na nossa segmentação. Mas depois, não sei se vocês estão lembrados da última aula, né? Nós iremos utilizar essas variáveis para nós descrevermos, para nós observarmos o perfil médio de cada um dos grupos que nós formamos. Então, né, elas vão ser utilizadas só depois para a gente analisar, estudar, entender o perfil que foi gerado. Mas elas não serão utilizadas para nós separarmos os clientes em grupos. Nós vamos utilizar para separar os clientes em grupos das variáveis x6 até as variáveis x18, tá? Então, aqui é só organizando essas variáveis, não estamos fazendo nada de análise de cluster ainda, tá? Aqui também, olha, o grande aparece, né? As empresas grandes aparecem, né? Antes das pequenas. Eu fiz aqui também a substituição do rótulo. Então, quando eu faço isso de novo, agora tem, olha, 1, pequenas empresas, 2, é só mesmo para ficar numa sequência lógica, tá? Então, fora da América do Norte, dentro da América do Norte, sem problema. E aqui a entrega que a empresa HBAT faz para esses clientes, né, variável x5, se é de forma direta ou de forma indireta. Então, essas variáveis, eu só trabalhei com elas aqui, só dei uma organizada, de novo, reforçando, porque nós iremos trabalhar com elas para descrever, para nós entendermos, para nós vermos o perfil dos grupos que serão formados, mas elas não são utilizadas para formar os grupos, elas serão utilizadas para descrever os grupos. Aí nós tratamos da padronização das variáveis, então vocês já trabalharam isso lá bastante. Aí uma das coisas que está errada no script, tá? Que está lá no Moodle, e depois eu vou trocar aquele script que está lá, é esse método de máxima amplitude. A variável padronizada tem valor máximo igual a 1. Então, no que vocês têm aí, que vocês baixaram lá do Moodle, está, né, o XP é igual a X sobre tá mínimo de vocês. Então, quem quiser trocar, é só dar o duplo clique aí, e onde está mínimo, escrever máximo. É só para a fórmula ficar certa, tá? Então, alguns de vocês falam, professor, eu usei o script e fiz a padronização, então ficou errado. Né? Tá errado, mas eu relevei, obviamente, né, que o erro foi meu, não é de vocês. No PowerPoint tá certo, no script que vocês têm tá errado. Então, o certo tá? Então, o método de máxima amplitude é o valor, né? Cada um dos valores dividido pelo valor máximo da amostra, ok? E aí tá todas as formas. O que acontece, né? Então, ainda também não estamos falando ainda não estamos propriamente na segmentação. Então, o que é uma prática que normalmente eu faço, tá? Isso aqui também é para facilitar o nosso trabalho. Olha só, eu criei um vetor, esse vetor eu chamei de variáveis, e eu coloquei nesse vetor as variáveis que eu vou utilizar na minha análise de cluster. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois, ao invés de eu me referenciar a cada uma das variáveis individualmente, né, eu posso me referenciar ao vetor que eu criei. Então, eu tenho esse vetor variáveis, né? Então, aqui, olha só, o meu vetor variáveis tem esse conteúdo. Tem da variável x6 até a x18. Aí, o que eu estou fazendo na sequência, tá? Eu estou criando um outro vetor que eu estou chamando de z variáveis. Então, eu tenho uma variável que tem o nome de variáveis, e o conteúdo dela, né, é o x6, x7, x8. Eu estou criando uma outra variável que agora é z variáveis. E o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando, né, o z underline em cada uma das variáveis. Então, quando eu executo esse comandinho aqui, esse bloco de código, tá? Aí o meu vetor variáveis tem x6, x7, x8, x9 e assim sucessivamente. O meu vetor z variáveis tem z, x6, z, x7, então são só, né, o variáveis e o z variáveis são duas variáveis que nós criamos, e o conteúdo da variáveis é da x6 até x18, e o conteúdo das z variáveis é de zx6 até a zx18. Então, por que a gente faz isso? Olha só,
Porque agora, ao invés de eu fazer df, x6, x7, x8, x9, tá, até x18, eu estou fazendo só né, passando o parâmetro variáveis, que tem aquelas variáveis que eu estou fazendo lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando eu estou fazendo, olha só, eu estou chamando, tá, daquela função lá de cima, olha só, o standard scalar, e estou colocando fit transform, essa função transforma né, esse conjunto de variáveis, né, no score padrão Z. Então, esse comando que a gente está fazendo aqui é só para colocar essas variáveis nossas no score padrão Z. Então, agora, né, eu tenho as minhas variáveis x6, x6, x7, x8. Então, eu criei as variáveis no score padrão Z, mas elas não estão no meu data frame, não. Elas estão nesse vetor xstd, x standard, né? O que eu estou fazendo agora, olha só, eu estou acrescentando no meu data frame, tá? Eu estou acrescentando esse vetor que eu criei aqui agora, esse vetor com as variáveis padronizadas, o nome das colunas vai ser Z variáveis, né, e o eixo aqui, né, o índice, o eixo é igual, né, para vertical aqui, tá, pro igual a 1. Então, criei o vetor aqui, e aqui, olha só, antes disso, tá, se eu fizer aqui, olha só, eu vou fazer aqui isso que eu já tenho executado, observem que eu tenho aqui, né, até a ZX18 aqui no final do arquivo, tá? Então, aqui na frente eu tenho até a ZX18, olha só. Mas eu não executei esse comando aqui ainda. Agora, como eu não executei, olha só. Então, na verdade, esse meu arquivo, olha só, ele ainda não está concatenado, tá vendo? Então, o que ele tem? Ele tem só até a X23. Agora, quando eu faço isso, eu já rodei, eu já tenho esse valor aqui, olha, ele está aqui. Esse comando aqui, ele está juntando no data frame esse vetor que eu criei, então eu estou chamando a função data frame, transformando isso aqui num data frame, renomeando as colunas para Z variáveis e estou juntando essas duas coisas. Então, quando eu faço isso aqui agora, olha só, então agora o meu arquivo, olha só, o meu data frame, né, ele tem, né, foi acrescentado agora, além das variáveis que já tinha, da variável zx6 até a variável zx18. Então, o meu arquivo agora, ele está maior, ele está completo, tá? Professor, Oi? eu tirar uma dúvida com relação a essa parte de concatenação. Eu posso compartilhar rapidinho aqui? Pode. Só um minuto. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Eu fiz a parte dos métodos, né? Em cada variável separadamente. Então, altura e peso. Aí eu queria fazer tipo o método Z mesmo, que ele já faz de todas as variáveis e eu concateno todas elas juntas, sabe? Uhum. Mas aqui eu tive o problema que eu não conseguia concatenar a parte de altura e peso no mesmo, sabe? Eu tive que fazer um de cada. Você sabe se é limitado essa concatenação para cada coluna? Não. Deixa-me ver. Sobe um pouquinho. Aqui eu crio, né? Uhum. E aqui eu faço o cálculo. Altura e para peso. Não é não. Você consegue fazer tudo de uma vez só, a concatenação. Tem que estar Então, tudo no mesmo vetor, na verdade, né? esse foi o problema. Eu não conseguia colocar, por exemplo, esses dois cálculos no mesmo vetor, sabe? Ah, mas aí você pode usar a funçãozinha de vetor para ir fazendo um append. Então, no final, você vai ter um vetorzão só, entendeu? Você não vai ter Ah, vários entende. vetores. Você junta tudo num vetor só. Tá bom, tá bom. Tá? Aí você junta os vetores, aí depois vai juntando os vetores e depois você junta tudo no data frame de uma vez só. Aí eu uno em uma variável só Em e uma coloco ela variável aqui. só. Isso. Ah, tá bom. Beleza? Obrigado. Imagina. Voltamos aqui. Ok, então, aí aqui a gente tratou das medidas de similaridade, né? Então, tá aqui o conteúdo, fórmula, coloquei também o link para as funções utilizadas,
E aí, o que acontece, né? Vários de vocês utilizaram esse script aqui para fazer aquela atividade lá das distâncias. Então, aqui, olha só, eu tenho essa função, né, sedist, tá, da distance aqui, olha só. Se eu mudar esse texto, aqui eu coloquei a distância euclidiana, né? Ou melhor, a distância distância euclidiana, tá? Se eu mudasse, olha só, eu poderia mudar para... essa é a quadrada, né? Então, a distância euclidiana quadrática. Aqui a euclidiana, Mahalanobis. Então, só mudar esse texto aqui, né? Se eu mudar esse parâmetro, eu gero a matriz que eu quiser. Aqui a gente estava gerando só a distância euclidiana quadrática aqui, tá? Mas eu poderia mudar Minkowski, Matin, Canberra, tem vários, Chebyshev, né? Depende, só mudar o texto aqui e eu mudo a matriz que eu estiver gerando, tá bom? Então, isso aqui vocês já utilizaram, a maioria de vocês já utilizou também, né? Para calcular essa matriz. Aí, quando a gente está fazendo, né, lá, vocês lembram lá do SPSS, quando a gente está utilizando lá os nossos métodos aglomerativos, lá a gente tem a opção para a gente informar se quer que mostre para a gente a matriz que está sendo utilizada ou não, e lá também, né, vocês lembram, a gente escolhe qual matriz que é para ser gerada, tá? Nós comentamos sobre as observações atípicas, o tanto que elas podem imputar problema na nossa análise de cluster e como que a gente pode tratar com elas, tá? Às vezes, não necessariamente porque nós temos observações atípicas, que elas precisam ser eliminadas da base de dados, né? A gente pode eliminar para fazer os agrupamentos que a gente quiser, mas a gente pode deixar esses casos outliers como grupos separados à parte, e depois nós fizermos o tratamento que for necessário. Então, depende do que é o outlier, e a gente já comentou bastante disso, e tem aqui mais alguns comentários, tá? Uma boa forma de nós olharmos outlier univariado, né, é através do boxplot. Então, boxplot univariado, por quê? Eu tenho aqui, olha só, todas as variáveis, as 13 variáveis, mas eu tenho um gráfico para cada uma das variáveis. Então, eu estou olhando uma variável, univariado, tá? Então, apesar de estarem todos na mesma figura, eu gero um boxplot para cada uma das variáveis. Então, eu observo aqui que o x7 aparenta ter alguns outliers, né? O x12 aparenta ter alguns outliers, o x16 aparenta ter outliers, nada muito marcante, mas a gente observa aqui que a gente tem outliers aqui na nossa base de dados, alguns outliers, tá? Então, o boxplot, ele nos permite ver o outlier univariado, né? Então, mas para a análise de cluster e muitas vezes para várias técnicas que nós queremos utilizar, nós queremos analisar o outlier multivariado. Qual que é essa diferença entre outlier univariado e outlier multivariado? O univariado, eu olho cada uma das variáveis individualmente. O multivariado, eu olho o vetor inteiro. Eu olho todas as variáveis e a gente pensa assim, considerando todas as variáveis, esse registro, ele é diferente ele é substancialmente diferente dos demais ou não? Então, o D2 de Mahalanobis é uma medida, é uma estatística que nós podemos utilizar para a gente verificar, para nós detectarmos possíveis outliers. Aí eu quero chamar a atenção, tá? Alguns de vocês até utilizou o D2 de Mahalanobis, no nosso caso de matriz de distância, mas são coisas diferentes, tá? A nossa matriz Mahalanobis, se a gente gerar aqui, ó, a nossa matriz Mahalanobis, quando eu faço isso, tá? A nossa matriz Mahalanobis, olha só, ela gera uma matriz, tá? Ela gera, né? Nesse caso nosso aqui, ela gera uma matriz 100 por 100. Então, ela gera uma matriz, né? 100 por 100 por quê? Porque eu tenho 100 indivíduos, né? Então, ela gera a distância do indivíduo 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 5, do 2 para o 1, do 2 para o 2, do 2 para o 3. Então, ela gera uma matriz de distância N por N, dependendo do tamanho da nossa base de dados.
Esta distância de Mahalanobis que nós estamos calculando aqui não é uma matriz, é um vetor. E ela calcula a distância de cada um indivíduo para o vetor médio. Então, tem as variáveis x6, 7, 8, 9, até a x18. Eu tenho um vetor de variáveis. Eu, Zé Eduardo, dei as notas. Dei nota 10 para uma característica, dei nota 8 para outra, 5 para outra, e assim sucessivamente. E no final das contas, na hora que eu pego o vetor médio, qual foi a nota média para a variável x6? Qual foi a nota média para a variável x7, x8, x9, x10? Então, olhando o vetor de médias, o vetor das médias, como que as minhas notas se comparam em relação a esse vetor média. Então, o que nós teremos aqui? Eu terei apenas um vetor. Para cada um dos indivíduos, eu calculo qual que é a distância dele para a média. Então, isso aqui não calcula uma matriz, tá? Ele calcula a distância de cada um dos indivíduos para a média. Então, o que nós fizemos aqui? Eu rodei, né, esse scriptzinho aqui, essa função que nós definimos, para criar, né, essa distância de Mahalanobis, e eu criei uma variável no meu data frame, que eu chamei de Mahalanobis, tá? Então, esta variável, então observem que não é uma matriz, olha só, é só uma variável. Cada um dos indivíduos tem agora, no final das contas, um valor aqui, olha só. Então, eu criei uma variável, tá vendo que não é uma matriz? Então, eu, Zé Eduardo, eu tenho uma distância de Mahalanobis, as notas que eu dei, né, a composição delas, os parâmetros delas, tem uma distância, né, essa distância de Mahalanobis para o vetor médio. Então, é assim que a coisa funciona, tá bom? E aí, o que eu faço aqui? Olha só, então a gente tem essa base de dados aqui, nós geramos, e eu comentei com vocês na aula passada, né, o que poderia indicar, o que é sinal que nós poderíamos ter de outliers. Então, se nós pegarmos essa distância de Mahalanobis, se nós pegarmos o número de variáveis que nós estamos utilizando para calcular essa distância de Mahalanobis, esse D2, então, no nosso caso aqui, nós estamos utilizando 13 variáveis. E se nós multiplicarmos isso por 2,5, então, né, estudos apontam que valores superiores ao número de variáveis vezes 2,5 são considerados outliers multivariados. Então, são 13, né? Se fosse, né? Então, o que a gente teria aí? 13 vezes 2, 26, vezes meio dá 6,5. Então, 32,5, valores superiores a 32,5 poderiam ser considerados outliers. No caso aqui eu coloquei maior do que 30, né? Então eu estou achando os valores outliers maiores do que 30. Então quando eu fiz isso aqui, né, eu encontrei 4 casos maiores do que 30. E aí eu vou excluir isso ou não, depende então do que eu quero, de como que eu estou fazendo, de qual base de dados que eu estou trabalhando, tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando no cluster hierárquico, com os métodos hierárquicos, e depois nós vamos aplicar os métodos não hierárquicos, caminhos, por exemplo, então nesse passo do hierárquico, às vezes nós retiramos esses outliers, os valores que dificultam a formação dos grupos, né, identificamos os padrões e depois, quando nós vamos rodar os métodos não hierárquicos, aí a gente traz todo mundo para a brincadeira de novo. Aí a gente roda com a base completa, tá? Então, aí tem algumas opções para isso. Então, eu coloquei aqui também, né, os métodos de agrupamentos hierárquicos, várias referências, boas referências para vocês aprofundarem, estudarem, entenderem mais acerca dos métodos hierárquicos aí, tá? Fiquem à vontade para explorar isso um pouco mais. Já comentamos sobre esses métodos, sobre como eles funcionam, né, lá nos slides, lá no PowerPoint, já falamos bastante deles. E aí aplicamos esses métodos hierárquicos no nosso HBAT, né? Então, as bibliotecas e funções utilizadas, então, o cluster hierárquico, linked, SCPy cluster wiki, dendrograma, então são todas coisas que nós utilizamos aqui para nós rodarmos a nossa análise de cluster. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, olha só. Eu estou fazendo, né? Eu estou utilizando, tá? O método linked, estou passando, olha, ligação completa,
né, e a métrica que eu estou utilizando é a distância euclidiana quadrática. Lembra que lá no SPSS, né, a gente escolhia qual que a gente queria fazer, como que a gente queria fazer. Aqui eu tenho que falar qual que é o método, né, passar o texto do método, e qual que é a métrica, a matriz, a distância que eu estou utilizando, tá? Então aí vocês vão ver depois, né, o linked aqui, olha só, linked. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver, né, os métodos quais que são. Então, olha, o método está aqui, como que eles funcionam, qual que é a fórmula. Então, a gente escolhe qual que é o método que a gente quer, tá? E qual que é a matriz, qual que é a distância, né? A medida de similaridade de distância, tá? Então, tendo dúvida, clique aqui no link que está aqui acima e vocês vão entender qual que é o método que a gente pode utilizar e qual que é a métrica, né, a matriz de similaridade que nós vamos utilizar, tá? Então, rodamos aqui, e esse planejamento de aglomeração, aqui que eu chamo o detalhe, que eu chamo a atenção de vocês, tá? Então, o que acontece? Diferente lá do SPSS, tá? Então, o vetor no Python, ele começa com 0. Então, lá no SPSS, começava do step 1, tá? Aqui no Python, começa do step 0. Então, olha só, juntou o 1 com o 44, né? Então, não é o primeiro caso. Não sei se vocês lembram, mas lá no SPSS, né, era o indivíduo 2 com o indivíduo 45, o 2 com 45. Aqui é 1 com 44. Por quê? Porque começa em 0. A distância é exatamente a mesma, e aqui eu estou falando que existem 2 indivíduos nesse agrupamento, ok? Aí olha o que acontece. Como começa do 0, né, nós temos então, lá nós não temos o indivíduo 100. Como que esse indivíduo 100 aparece aqui? Na verdade, esse indivíduo 100 aparece aqui, olha só, porque vai até o 99, né? Do 0 ao 99, que são os 100 indivíduos que tem na nossa base de dados. Esse 100 foi o 1 e o 44 que já se juntou, tá vendo? Então, o 1 e o 44 se juntou. Lá no SPSS aparecia aqui, por exemplo, o 1, o primeiro que juntava. Aqui continua a numeração acima do N que nós tínhamos. Então, não tem o indivíduo 100 na minha base de dados. Mas o indivíduo 100 é a junção do 1 e 44. E agora aqui eu tenho 3 casos nesse grupo que foi formado, tá vendo? Então, eu tenho o 1, o 44 e o 51. Tá vendo? Então, né, e juntou aqui com 100. Então, esse 4 com 81 é o 101, o 5 com 69 é o 102, agora o 51 com 100 é o 103, e assim sucessivamente, olha só. Porque juntou aqui, olha só, nesse estágio, juntou o 15 com o 103. Então, o que é o 15 com 103, né? Então, aqui nós temos o 100, 101, 102, 103. Então, olha que junta aqui embaixo, olha, o 15 com o 103, aqui nós temos o 15, o 51, o 1 e o 4. Então, aqui nós temos, olha só, 4 indivíduos nesse grupo que foi formado aqui. Então, não sei se vocês, né, se lembram, depois, se tiverem curiosidade, pode fazer. Nós utilizamos esses mesmos métodos aqui, olha, o método e a matriz de distância, lá no SPSS. Então, esse planejamento de aglomeração é exatamente o mesmo que nós obtivemos lá, tá? Entenderam a leitura desse planejamento de aglomeração? É ligeiramente diferente lá da saída, do output lá do SPSS, mas exatamente com a mesma lógica, tá bom? Professor, você pode repetir? Eu fiquei um pouco confusa. A nossa base de dados, o nosso N, ele tem 100 casos, ok? O Python, a numeração começa do 0, a posição do vetor começa de 0. Então, tudo que a gente está fazendo e usa vetor, né, essa posição no Python começa da posição 0. Então, nós temos 100 casos, tá? Então, nós temos 100 indivíduos, que no Python vai ser do 0 ao 99. Tá? Então, do 0 ao 99, a nossa posição de vetor.
Os dois primeiros casos que se juntaram aqui, olha, foi o indivíduo da posição de vetor 1 com o indivíduo da posição de vetor 44. Então, da posição 1 com a posição 44. Aqui para baixo deve ter em algum lugar, aqui olha, juntou o indivíduo da posição de vetor 0 com o indivíduo da posição de vetor 49. Como esse arquivo nosso está ordenado pelo ID do cliente, pelo identificador, o indivíduo que está na posição de vetor 1 é o indivíduo 2. O indivíduo que está na posição de vetor 44 é o indivíduo 45. Então, juntou o indivíduo 2 com 45. Na nossa base de dados original, nós tínhamos cada um dos indivíduos, né? Então, tinha o indivíduo 1, 2, 3, os IDs, cuja posição de vetor vai de 0 a 99. Aí, quando esses dois indivíduos aqui se juntaram e formaram o primeiro grupo com dois casos, aqui no Python, isso é renomeado por uma posição de vetor 100. Por que é 100? Porque eu tinha a posição 0, que tinha o primeiro indivíduo, a posição 1, que tinha o segundo, o 2, que tinha o terceiro, até o 99, que tinha o indivíduo 100. Então, no meu planejamento de aglomeração, né, quando eu junto aqui, utilizando essa lógica do Python, o meu vetor continua. Então, eu não substituo a posição de vetor. Eu acrescento uma nova posição de vetor. Essa nova posição de vetor agora eu renomeei ela de 100. Então, aqui nesse estágio, olha só, junta a posição de vetor 51, que é o indivíduo 52, com a posição de vetor 100. Qual que é a posição de vetor 100? Esses dois indivíduos que se juntaram, o 1 e 44. Então, aqui nesse ponto, nesse estágio, tá? Eu tenho um grupo com 2, outro grupo com 2, e esse grupo aqui tem 3. Então, eu tenho um grupo com a posição de vetor 4 e 81, outro com a 7 e 69, outro com 1, 44 e 51, e daqui para baixo, então, se a minha segmentação parasse aqui, todo mundo continuaria isolado, todo mundo continuaria sozinho. Então, eu tenho um grupo com 2, outro com 2 e esse com 3. Esse com 3 tem um indivíduo, né, da posição 1, da posição 44 e da posição 51. E eles se juntam de novo, então esse aqui virou, ó, essa linha aqui, essa primeira linha é a posição de vetor 100, essa é a 101, essa é a 102, esta é a 103, esta é a 104. Então, olha, esse era o 100, juntou 1 com 44, 101, 102, 103. Olha o que acontece aqui nesta linha, olha só, nesta linha aqui, juntou a posição de vetor 15 com a posição de vetor 103. Mas o que a gente tem na posição de vetor 103? A gente tem essa posição aqui, olha. A gente tem o indivíduo 1 e o 44, que estava na posição 100, mais o 51, que se juntou aqui nesse estágio. Posição 100, posição 101, 102, 103. Então, agora aqui, olha, estou juntando o 15 com 51, com 1, com 44. Tem 4 indivíduos aqui, entendeu? Professor, o dendrograma é resultado disso, né? O dendrograma é exatamente o resultado disso aqui. É exatamente isso que a gente vai ver no dendrograma, é o resultado disso aqui. Tá? A lógica é exata, assim, o ponto diferença do SPSS para aqui. Se vocês entenderam aquela saída lá do SPSS, aqui é só a gente fazer os devidos ajustes que a lógica é a mesma. Lá no SPSS, juntou 1 e 44, então aqui iria aparecer o 1, né? Que o 1 significa, olha, o 1 agora é 1 e 44. Aqui não, aqui aparece o 100, que é a junção desses dois aqui, tá vendo? Se a minha base de dados tivesse os 40 casos, tá? Então, não são 100, são os 40. Nessa posição aqui, olha, ia aparecer o 40, porque, né, aqui viria até o 39, que são 40 casos, e essa seria 40, tá? Então, é mais ou menos essa lógica. Então, qual que é a diferença da saída daqui para o SPSS? Lá no SPSS, a posição do vetor começa de 1, aqui começa de 0. Tá? Então, essa é uma diferença. O SPSS, ele usa o primeiro indivíduo, o identificador do primeiro indivíduo, em tudo que ele faz para baixo.
O SPS, o Python não, ele vai criando um novo número sequencial, tá? De grupos que vai se formando, ele não usa esse primeiro número aqui em situações que se repetem, ok? Basicamente é isso, tá bom? Vocês vão ter também a oportunidade de fazer os exercícios, de rodar, essa coisa vai ficando mais clara também, a gente vai entendendo isso a partir da prática dos exercícios também, tá? E aí aqui, então, olha só, a gente está, né, nós rodamos nós rodamos o linked aqui, olha só, então gerei esse planejamento, tá? E aqui eu estou rodando agora, eu estou gerando o dendrograma, tá vendo? Mas eu estou fazendo o dendrograma daquele Z que eu gerei, olha só. Então o Z é isso aqui, ó. Eu estou gerando o dendrograma disso aqui, tá vendo? Que eu gerei o Z. Essa é a variável que eu gerei, olha só, que é essa matriz aqui que nós geramos, tá? Então eu gerei isso aqui. Aqui eu mandei printar essa matriz. Aqui eu estou gerando agora o dendrograma, olha só, da matriz, do Z. Tá? Então eu estou fazendo o DN, dendrograma do Z. E esse dendrograma que nós plotamos aqui. Também diferente, tá? Eu tenho como mudar se ele será impresso na vertical ou na horizontal. Aqui, né, ele está na horizontal. E o que nós temos, então? Olha só, neste eixo Y, nós temos esses valores aqui dos coeficientes aqui, olha só. Essa terceira coluna do planejamento de aglomeração, que é a distância, que é o aumento da heterogeneidade, tá? Então, no eixo Y aqui do dendrograma, é aquela coluna ali. No eixo X, são os casos como eles vão se agrupando, como eles vão se formando. Então, quanto mais próxima de zero for aqui essas linhas, essas caixinhas, significa que menor é a distância aqui entre os casos. E quanto mais alto, né, maior é a distância entre os casos, tá? Então, e o dendrograma, a gente pode utilizá-lo também para nós decidirmos quantidades de agrupamentos que nós vamos formar, tá? Então, quando a gente pega isso aqui, por exemplo, olha só, deixa eu mostrar aqui. Se a gente pega esse dendrograma, o que acontece? Olha só, se eu traçasse uma linha aqui, olha só, entre aqui, né, sei lá, mais ou menos em torno de 90, e eu fizesse um corte aqui, olha só, a gente teria, né, eu teria esse grupo aqui, olha só, eu separei, né, eu fiz um corte, eu separei, eu teria esse grupo e o resto. Então eu teria dois grupos, né, esse grupão aqui estaria tudo junto, olha só. Né, se eu selecionasse um corte, uma linha ali, tá? Aí se eu selecionasse uma outra linha, ao invés de lá, né, próximo dos 90, se eu selecionasse aqui em 60, por exemplo, olha só, ou um pouquinho acima de 60, o que nós teríamos? Olha só, eu tracei a linha e separei, tá? Então eu teria esse grupo aqui, olha só, eu teria um grupo, eu teria aqui, olha só, esse verde, dois grupos, e eu teria aqui esse grupão agora com todo mundo. Teria aqui 3 grupos, tá? Então essa é uma opção. Então o dendrograma, ele pode ser utilizado para a gente definir a quantidade de grupos que nós queremos trabalhar. É uma das opções para a gente definir grupos. Se eu corto aqui, por exemplo, um pouquinho acima do 40, olha o que poderia acontecer, tá? Se eu cortar aqui um pouquinho acima do 40, então eu teria agora esse grupo aqui, olha só. Eu teria esse outro grupo aqui. Eu teria esse outro grupo aqui. Eu teria esse grupo aqui. E observe que aqui eu teria esse grupo aqui e teria esse indivíduo aqui sozinho, olha só. Então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, se nós optássemos por
fazer uma linha transversal aqui. Então, o dendrograma é uma opção da gente, né, é bom para a gente visualizar, para ver como que os grupos estão se formando, como que é o processo de agrupamento, e é uma alternativa, é uma opção também, para nós definirmos a quantidade de grupo que a gente vai formar, tá bom? E aí, o que eu fiz aqui? Olha só, eu transformei, né, essa saída, esse planejamento de aglomeração aqui, essa matriz de aglomeração, esse comando que eu fiz aqui embaixo, aqui, olha só, é para transformar isso num data frame. Então, eu estou transformando aquela matriz Z em um data frame, e eu estou falando que as colunas vão chamar C1, que é cluster 1, C2, que é cluster 2, a distância entre os clusters e o número de casos em cada um dos clusters. Então, eu transformei aquela matriz em um data frame. Tá? Então, eu estou utilizando pandas, o pd.dataframe. Agora, né, esta minha variável parada, ela é um data frame. E como data frame, eu posso fazer com ela tudo que é possível fazer com data frame. Por exemplo, né, eu estou mostrando aqui, olha só, o head desse data frame, né, as 5 primeiras linhas desse data frame. Então, o 1 com 44, a distância, o n, para cada um desses, né, a quantidade de casos. E aqui, olha o que eu faço, tá? Lá no SPSS, nós copiamos esse planejamento de aglomeração e levamos lá para o Excel para nós fazermos a regra da parada, o aumento de heterogeneidade. Então, o que nós fizemos aqui? Olha só. Aqui nós fizemos o seguinte, olha só. Então, aqui eu calculei uma variável, né, uma nova coluna no meu data frame parada, eu chamei essa variável de heterogeneidade e eu fiz aquela continha lá, olha só. Então, a heterogeneidade, como que eu calculo, né? Por exemplo, se eu estivesse calculando entre o 0 e o 1, então essa primeira parte aqui, olha só, ela pega do shift, né, desse valor shift menos 1, tá? Menos esse menos 1 é à frente, né? Então eu pego do caso à frente menos, né, menos o de trás dividido pelo de trás, vezes 100. Então eu estou fazendo o seguinte, olha só, o 1,99 menos o 0,76, é essa parte aqui de cima, antes da divisão, olha só, dividido pelo 0,76. Estou multiplicando isso por 100 para ter em percentual. Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Eu calculei aquela variável, né, aquela coluna que nós levamos lá para o Excel para a gente calcular. E imprimi aqui as 10 últimas linhas, né, desse arquivo nosso. Então, opção com 2 grupos, opção com 3 grupos, com 4, com 5, com 6 grupos. Então, a gente vem aqui, olha só, nos parece que com 3 grupos é uma boa opção, com 4 grupos é uma boa opção, com 6 grupos é uma boa opção, tá? Então, são 2 situações são 3 situações aqui que nós poderíamos escolher para trabalhar. Com 6 grupos, e lembrem-se que aqui eu não excluí aqueles outliers, aqueles possíveis outliers, tá? Então, a gente pode escolher excluí-los ou não, aqui eu não excluí, tá? Lá no SPSS eu mostrei da gente ir fazendo, ir ajustando e trabalhando, tá? Aqui acabei não separando, tá? Mas é uma possibilidade da gente fazer e da gente trabalhar com isso também, tá bom? Professor? Oi. Antes de você passar, deixa eu tirar uma dúvida com você nessa tabela aí. Claro. A coluna de distância é a distância entre clusters? É a distância entre clusters, é essa distância aqui, olha só, é essa, tá, essa, na verdade, desculpa, não é isso, tá, Otávio que tá perguntando? Isso. Otávio, na verdade não é, essa é uma medida, tá, não é a distância, eu chamei de distância ali, talvez esteja até errado. Essa medida é uma medida de heterogeneidade que nós imputamos dentro do grupo, assim, a hora que a gente pega os grupos que nós formamos, qual é a heterogeneidade que nós estamos colocando dentro do grupo. A hora que eu pego esse primeiro caso, olha só, tem o 1 e o 44.
ok? Né, a posição 1 e a posição 44. A distância entre esses dois caras é 0,76. Só que eu juntei os dois. Então, esse 0,76 é uma heterogeneidade que ficou dentro do grupo, porque o 1 e o 4 agora estão juntos, entendeu? Minha dúvida é com relação a se essa distância entre essas duas variáveis, ela é entre os dois intercluster, ela é dentro do cluster? Dentro. Ah, porque eu achei que era a distância entre os clusters. Por isso que é uma escolha, olha só, é ótima a sua pergunta, tá? E ela ajuda a elucidar. Por isso que quais são as opções? Olha só, significa o seguinte, olha só, nesse estágio aqui, então é 1, 2, 3, 4. Se eu passar de 4 para 3, eu vou aumentar em 18% a heterogeneidade dentro do grupo. E um dos objetivos da análise de cluster, né, é eu ter grupos mais homogêneos possíveis. Então, se eu diminuir, eu vou estar colocando coisas diferentes dentro do grupo e eu vou estar aumentando a sujeira, a heterogeneidade dentro do grupo, entendeu? Então, é por isso que eu escolho ficar em 4 para eu não aumentar essa heterogeneidade dentro do grupo, entendeu? Sim, entendi. É porque se dentro do cluster tiver com variáveis dispersas, né, não faz muito sentido. Eu vou colocando coisas diferentes, não está homogêneo, eu estou agrupando coisas diferentes, entendeu? Então, eu falo assim, uma boa alternativa é você não incrementar esse tanto de heterogeneidade, você parar por aqui, entendeu? Beleza. Obrigado. Excelente a pergunta, tá? Então, a gente tem opção, aí, o que nós começamos, o que eu comecei a fazer? Olha só. Aqui lá no SPSS, a gente fazia tudo de uma vez, né? Lembra que a gente selecionava lá, olha, quero fazer entre 2 e 10 grupos, tá? Aqui a gente não tem essa opção. Então, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou utilizando, né, o Agglomerative Clustering, mas eu estou falando que eu quero testar 3 grupos, N clusters igual a 3. Então, aqui eu teria que fazer para 3, para 4, para 5, para 6. Eu teria que ir testando a quantidade de grupos, tá? Eu não consigo fazer todos de uma vez, tá bom? E eu estou fazendo, então, né, usando a distância euclidiana quadrática e eu estou utilizando a ligação completa, tá? Então, isso que eu estou utilizando aqui. Rodei isso aqui, né, executei. Ele não gera, né, nenhum output, mas ele criou essa variável cluster com essas saídas de 3 grupos. E aqui, né, eu mostraria, né, então eu estou falando assim, olha, baseado nisso, então, tá, nesse cluster, e utilizando, né, o data frame e aquelas variáveis padronizadas, veja em qual grupo cada uma das observações estará. Então, quando eu estou executando aqui, ó, eu estou falando o seguinte, olha, eu gerei um array, tá? Nesse array, o primeiro indivíduo é do grupo 0, o segundo é do grupo 0, o terceiro do 0, o quarto do 0, o quinto do 0, o sexto do 2, o sétimo do 2. Então, a gente tem os grupos 0, 1 e 2. Né? São 3 grupos que eu pedi aqui para formar 3 grupos, tá vendo? N clusters igual a 3, tá? E aí, aqui, o que eu tenho? Olha só. Eu estou ajustando, então, esse bagulho aqui, né? Então, a hora que eu faço isso, olha só. Né, quais são os parâmetros que eu utilizei? Né? O Agglomerative Clustering, a distância, afinidade, affinity, a distância euclidiana quadrática, o tipo de ligação completa e a formação de 3 clusters foi o que nós executamos, tá? Todos os parâmetros aqui, né? Quais são os parâmetros utilizados, tá? Então, né, affinity, a distância euclidiana, o compute full tree é automático, conectividade não, distance threshold não, ligação completa, número de cluster 3. Então, eu estou mostrando aqui como que a gente pega, que a gente captura os parâmetros daquela variável que nós criamos, porque nós criamos aqui, nós fizemos o cluster, né? Atribuir a esta variável cluster o processamento do Agglomerative Clustering, né? Então, ele gera aqui uma série de parâmetros que eu posso obter, né? Então, aqui eu estou só mostrando de como que eu pego, né? Eu criei a variável cluster e eu estou extraindo elementos dessa variável agora. Por exemplo, cluster labels.
Isso aqui é a mesma coisa desse array aqui que nós criamos aqui em cima, tá? Então aqui tem, né, o cluster labels, ele retorna para a gente a informação de em qual grupo cada um dos indivíduos está associado. A gente tem esse cluster nLeaves, ou seja, né, quantos casos tem, então o nLeaves aqui é o número total de casos, e eu tenho aqui o cluster nClusters, que é a quantidade de clusters que tem. Então aqui, o que eu estava mostrando para vocês, tá? Então, isso tudo são parâmetros que eu pego, né, tudo orientado a objeto, por isso que eu pego a herança, a característica. Eu estou trabalhando com essa variável cluster, mas essa variável cluster ela recebeu, né, o resultado desse algoritmo aqui de processamento, tá? Então, isso aqui nós fizemos, aqui também, né, os cinco primeiros passos da aglomeração, do array que foi gerado, que está lá também no nosso planejamento de aglomeração. E aqui, olha o que eu faço, tá? Então, agora, eu estou fazendo o seguinte, olha, nós temos o nosso data frame, o nosso arquivo de dados que nós estamos trabalhando. E o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o meu data frame, eu estou concatenando o meu data frame, esse vetor, né, de pertencimento dos indivíduos, né? O indivíduo pertence a qual grupo? Então, eu estou trazendo, né, o fit predict, esse vetor que eu estou trazendo. Na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui, olha, eu estou acrescentando no meu arquivo essa variável grupo 3, né, que o SPSS fazia isso lá para a gente, cluster 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dependendo daquela configuração que nós passássemos. Aqui eu estou criando essa variável grupo 3, né, e estou informando para cada um dos 100 indivíduos da minha base de dados, se eu formar 3 grupos, em qual grupo cada um desses indivíduos pertenceria, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo, tá? Aí agora, esse é o pulo do gato aí que eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui. O que acontece? A treta é o seguinte, olha, no script que tá aí para vocês, tá? Eu deletei essa variável que eu criei, grupo 3, tá? Então, tem um comando aí no script de vocês, que é o def é igual def.drop grupo 3. Se vocês fizerem isso, vocês vão deletar essa variável aqui, olha, ela deixará de existir, e aí esses comandos que vocês vão fazer para baixo aqui, olha, vocês não conseguirão executar, porque não teria mais essa variável. Então, ou deleta essa célula aí, ou coloca um hashtag, um joguinho da velha nela aí, né, que ela vira comentário. Tá claro? Essa é a pergunta lá do Google Forms, tá? Que comando não deve ser executado no script de análise de cluster fornecido pelo professor que está disponível no Moodle? Então, é esse comando aqui. Se executar esse código daqui para baixo, vocês não conseguirão executar. Capturaram? Beleza. Beleza? Então, Você não... pode mandar ele no chat? Hã? Pode mandar esse comando no chat ou não? Eu te mando. Seria legal, assim, para responder, tudo bem para responder, mas é legal vocês entrarem no script de vocês e copiar lá do script, porque senão depois vocês vão esquecer dele e vão executar e vocês não conseguirão fazer, entendeu? Para responder o form sem problema nenhum, não tem problema não. Mas seria legal vocês entrarem e comentarem ou deletarem mesmo, tá? Vir aqui e deletar, ó, pode deletar aqui, nem, né? Dei um DD aqui do lado, que eu, inclusive, deletei a linha, tá? Vou deixar isso aqui, que depois eu preciso. Deixa eu ver se eu... Deletou. Mas cuidado, porque, né, se isso acontece, vocês vão, né, depois não conseguem executar esses comandos, tá? Então, aqui eu estou contando, né, eu estou fazendo um group by pela variável grupo 3. Então, com 3 grupos, tá? Eu tenho um grupo com 73 observações, um com 5 e outro com 22. Então, eu gerei aqui, olha só, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu gerei um outro data frame aqui, olha só, que é aquele arquivo centro que nós fizemos lá no SPSS,
utilizando o aggregate, lá a opção do SPSS, tá? Então aqui, olha só, para 3 grupos, né, grupo 0, grupo 1 e grupo 2, para a variável x6, né, o centro, a média da variável x6 para o grupo 0 é 0,24. Para o grupo 1 é menos 0,83. Para o grupo 2 é menos 0,6. Então, né, grupo 0, grupo 1 e grupo 2, e a média para cada um dessas variáveis, né? Então, no grupo 0, nós temos 73 indivíduos e a nota média padronizada desses 73 indivíduos do grupo 0 é 0,24 para a variável x6. Para a variável x7 é menos 0,10, então esse aqui é o centro do grupo. E o que eu fiz aqui? Aquele gráfico que eu fiz lá no Excel também, olha, que eu tinha copiado esse centro lá para o Excel e eu tinha produzido esse centro lá no Excel. Então, o que nós temos aqui, né? Esse é o nosso gráfico de centro. Então, nós temos o seguinte, né? O verdinho, né, é o grupo 0, o amarelo é o grupo 1 e o vermelho é o grupo 2. Então, quando nós olhamos esses grupos, né, os grupos são substancialmente diferentes uns dos outros. Então, quando a gente olha esses grupos, né, a característica de uma boa análise de cluster, que quem está dentro do grupo sejam os mais parecidos possíveis e quem está fora do grupo sejam os mais diferentes possíveis. Então, quando nós olhamos, né, para dentro ou para fora do grupo, comparamos os 3 grupos, opa, esses 3 grupos são interessantes, eles são realmente diferentes uns dos outros. Então, né, coloquei aqui o comentário, e com 3 grupos é uma solução viável e são 3 grupos realmente diferentes. Aí eu fiz a mesma coisa agora, né? Só que eu fiz agora com 4 grupos. Então eu estou testando agora a alternativa com 4 grupos. 4 grupos, pela regra da parada, pelo dendrograma, era uma opção interessante também, era uma boa alternativa, tá? Fiz aqui tudo com 4 grupos também, tá? Até no final das contas aqui, com 4 grupos, o que nós temos? Um grupo com 5, o outro com 47, outro com 22 e outro com 26. Então, gerei também o centro desses grupos e gerei aqui embaixo também, né, um gráfico que representa esses 4 grupos que nós geramos. Então, de novo, apesar de ter, por exemplo, olha só, se nós olharmos a variável x7, o grupo 3 e o grupo 2, para a variável x7, são parecidos. Para a variável x10, são parecidos. E só, né? Para 15 também. Mas é substancialmente diferente para 18, para 16, para 14, para 13, para 11. Então, né, esses 2 grupos são diferentes. Oi? Então, se as linhas, por exemplo, se eu tiver linhas do gráfico que não vão se encostar, então quer dizer que são diferentes os grupos, né? Na verdade, quem está perguntando é a Pamela? É. Pamela, eu vou conhecendo as vozes, tá vendo? Vou tentando, pelo menos. Como que eu falaria que 2 grupos seriam iguais, Pamela? Não se tem a coincidência de alguns pontos, entendeu? Mas se as 2 linhas fossem muito sobrepostas durante todo o vetor, entendeu? Se elas forem muito próximas, as mesmas linhas, tá? 2 linhas. Se elas forem muito sobrepostas, muito próximas, significaria que esses 2 grupos são muito parecidos, que ó, não faz sentido porque os 2 grupos são muito parecidos, entendeu? Entendi. Em uma ou outra variável é normal, por exemplo, olha aqui para x11, né? O grupo 1 e o grupo 2 são muito parecidos na variável x11. Mas olha para as outras variáveis, quão diferentes eles são, tá vendo? Então, se eu considerar 13 variáveis e em uma ele é parecido, esses grupos são diferentes, tá? Uhum. Beleza? Agora ficou bem mais claro para mim. Aqui, joia. Professor, Oi. Se tiver na hora de analisar a quantidade de variáveis por grupo, se tiver muita diferença, por exemplo, um grupo tiver, sei lá, 10 variáveis, o outro tiver só uma, o que é Variáveis não. aconselhável? As Não, a variáveis variável são não. utilizadas para formar os grupos. Nesse caso de agrupamento, são casos. Isso, Quantos casos. casos, observações eu tenho em cada um dos grupos, entendeu? Isso, eu confundi. Mas aí, no caso, o que é aconselhável fazer? É tentar mudar a quantidade de grupo? O que é?
Não tem uma resposta pronta. É o Felipe que está perguntando? Não, é o Matheus. Matheus, quase. Hein? Não tem uma resposta pronta, Matheus. Na verdade, o que acontece? Imagina que você está segmentando empresas, você tem uma base de dados de empresa, e você tem empresas de porte normal, etc, etc, e no meio dessas empresas você tem a Petrobras, por exemplo. E você tem lá número de empregados, faturamento, alguma coisa do tipo, né? Essa empresa ela é totalmente fora do padrão de todas as outras. Então, o que é recomendado nesse caso? Você já, a priori, fala, Petrobras, ela sozinha é uma empresa, entendeu? Considerando as variáveis que a gente vai utilizar para agrupar, Petrobras não se agrupa, ela não vai se juntar com ninguém. Então, ela é já uma empresa, é um grupo, a gente já tira ela desse processo de segmentação, já deixa essa empresa do lado e vamos trabalhar e vamos ser felizes. A hora que você pega, por exemplo, municípios, né, municípios brasileiros, e que você coloca lá dentro o município de São Paulo, ele já arrebenta assim com o seu processo de segmentação. Então é legal você tirar São Paulo dessa história e deixar do lado, e São Paulo sozinho é um cluster, um grupo, entendeu? Aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, você está fazendo um agrupamento, cluster para marketing. Aí tem algumas outras questões que poderiam ser levadas em consideração. Por exemplo, o pessoal de marketing vira e fala para você, olha, eu não quero um grupo que tenha menos que 1.000 indivíduos, tá? Que tenha menos que 1.000 casos. Por quê? Porque não faz sentido eu trabalhar com segmento de mercado, numa base de dados de 1 milhão de clientes, eu ter um segmento com menos de 1.000 casos, por exemplo. Então pode ser que nós tenhamos outras informações externas que nos ajude a decidir sobre a quantidade de grupos que nós formaríamos ou não, entendeu? Mas, normalmente, uma das alternativas aqui no cluster hierárquico, quando, né, tem grupos persistentes com a quantidade muito pequena de observação, normalmente a intervenção que a gente faz é retirar essas observações para rodar o cluster hierárquico, para procurar essa melhor formação de grupos, e depois, na hora que a gente for rodar o não hierárquico, a gente volta com esses caras para brincadeira, entendeu? Ah, sim, entendi. Tá? É uma possibilidade. Normalmente a gente faz assim. Beleza, obrigado. Aí, beleza. Oi. Só mais uma pergunta. Sim, claro. Por exemplo, se eu escolher as variáveis na minha base de dados e elas tiverem muitos dados faltantes, aí como que eu procederia? É melhor não escolher essa variável, normalmente. Assim, olha, falta aí uma quantidade significativa para a minha base de dados. Então, tem que repensar sobre o uso dessa variável no seu processo de segmentação. Tá? Mas se eu tiver muitas variáveis que têm dados faltantes, aí não tem... Você pode, a gente tem métodos, né, de substituição de valores faltantes. Sempre pode avaliar se pode substituir por zero ou não, se há uma possibilidade de substituir por zero. Às vezes substituir pela média, às vezes substituir pela mediana, às vezes usar regressão para atribuir valor, mas assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito, né? Mas normalmente, se tem muitos dados faltantes, não é uma boa variável para ser utilizada no processo de análise de uma forma geral, entendeu? Há que se refletir, há que se pensar. E uma outra coisa é que vocês rodaram a análise fatorial e aqueles fatores que foram gerados, eles são bons candidatos a variáveis para rodar a análise de cluster, entendeu? Eu gerei lá 7 fatores, 6 fatores, 3 fatores. Aqueles fatores poderiam ser utilizados como variáveis de entrada para análise de cluster. É bem legal, o resultado é bem legal. Ao invés de você usar as variáveis individuais, né? Olha, eu vou usar as variáveis individuais que nós produzimos. Uma alternativa é você utilizar aqueles fatores que foram gerados. Certo, então. E você atribuir um score para ele, salvou na sua base de dados, então você tem aquelas variáveis salvas. Porque essa aí vai ser uma alternativa bem melhor, porque na minha base de dados tem muitos dados faltantes, então... E como você já tratou isso na fatorial, né? Então, de usar o resultado que você já produziu, entendeu? Certo, então. Obrigado. E aí, nesse caso, então, nós terminamos o nosso cluster hierárquico, né? Aqui, né, por exemplo, a gente viu que a solução com 4 é uma solução viável, vamos trabalhar com essa solução. E aí a gente começa o método de agrupamento não hierárquico.
e aqui a gente está utilizando caminhos, tá? Então, coloquei, né, as bibliotecas que estão utilizando, coloquei link aí para as bibliotecas que servem para vocês também de análise, tá? Então, eu estou utilizando caminhos, eu tenho que, né, a função que eu estou utilizando é o caminhos, eu já estou definindo que eu quero 4 agrupamentos, eu gerei esse data frame aqui, olha, eu tenho esse data frame aqui, tá? O grupo 4. E eu estou falando para o meu algoritmo que a semente, né, que o init, tá? Que o centroid é aquele data frame ali que eu gerei, tá? Eu estou iniciando com 1, né? E eu estou utilizando o dfz variáveis, aquelas variáveis que nós definimos para análise de cluster. Essas variáveis já estão padronizadas, então eu estou utilizando o algoritmo caminhos e estou passando esses parâmetros para caminhos. Vou formar 4 grupos, né? Estou utilizando o centro, a semente, a inicialização, tá? Esse arquivo de médias que nós geramos aqui em cima, ó, esse arquivo aqui, tá? Então, é isso que nós fazemos. Então, na hora que eu estou fazendo isso agora, eu estou gerando aqui, né? Então, esse resultado. Então, eu estou gerando 4 grupos, o centro dos grupos que está aqui, tudo direitinho. Aqui, então, eu estou falando, né? Eu gerei um vetor aqui, y, caminhos, que é falando o seguinte, olha, o primeiro indivíduo pertence ao grupo 3, o segundo ao grupo 1, o terceiro ao grupo 1, e assim sucessivamente. Então, isso é só saída também. E aqui, o que eu estou fazendo? Olha só, eu estou criando a variável caminhos no meu data frame e estou atribuindo, né, o valor que está nessa variável caminhos labels, tá? Então, que está aqui no vetor, que é a indicação de qual grupo cada um dos indivíduos da minha base de dados pertence. O head aqui. Então, esse primeiro indivíduo pertence ao grupo 3, tá? Criei uma variável caminhos, olha só. O primeiro indivíduo pertence ao grupo 3, o segundo ao grupo 1, o terceiro ao grupo 1, e assim sucessivamente. Aqui eu estou vendo, né, quantos casos tem em cada um dos grupos. Então, um com 9, outro com 38, outro com 26, outro com 27. Aqui é outra forma de fazer isso também, né, de contar, é a mesma coisa, tá vendo? Então, 0, 1, 2 e 3. Então, aqui é só para imprimir, tá? Então, eu posso fazer isso, né? Dei 2 opções para fazer a mesma coisa, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha só, eu gerei de novo, tá? O centro do grupo. Então, eu tenho o centro. Aqui em cima, eu tenho o centro inicial do grupo, olha só. Isso aqui é o centro inicial, tá? É o init, caminhos init. Então, é o centro inicial, grupo 0, menos 0,83 para a variável zx6. Aqui embaixo, olha só, é menos 0,39, tá? Para a variável zx6. Então, o inicial é diferente do final, porque nós utilizamos aqui, olha só, quando a gente estava rodando a nossa análise de cluster, né? Nós falamos que esse valor era inicial e que a gente iria utilizar, né, para cada indivíduo que entra dentro do grupo, a média é recalculada a partir dos valores das variáveis deles, tá? Imprimimos aqui de novo o centro dos grupos finais. Então os grupos continuam substancialmente diferentes uns dos outros, né? Não há sobreposição das linhas. Então a gente tem o grupo 0, 1, 2 e 3, né? Grupos diferentes. E aqui a gente está produzindo alguns gráficos aqui só para a gente ver, né, cada um dos grupos. Olha só, então os pontinhos vermelhos são o centro dos grupos, e aí como que os objetos, os indivíduos se agrupam, né, estão mais agrupados. Observem que os azuizinhos estão mais próximos de um desses objetos, os amarelos mais próximos de outro, o cinza mais próximo de outro e o verde mais próximo de outros, tá? Então, esse gráfico é só para mostrar isso, para ilustrar. Aqui, o que a gente fez? Olha só, nós rodamos, né, para todas as variáveis, x6 até a x18, como que elas se comportam em relação a cada um dos grupos que nós geramos. Então, eu gerei boxplot, tá? Então, eu estou gerando aqui vários boxplots, olha só, para variável x6, x7, x8, tudo de uma vez só. Então, olha, para a variável x6, que é a qualidade do produto, né?
Então, o grupo 0, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Então, como que é o comportamento de cada uma dessas variáveis dentro de cada um dos grupos, né? E quando a gente olha assim mais superficialmente, a gente observa que são diferentes, né? Que praticamente em todas as variáveis, o comportamento de cada uma delas dentro dos grupos é diferente. Então, aqui a gente está olhando, né? Olha, parece que fez sentido esse agrupamento que a gente fez, porque quando a gente olha cada uma das variáveis, né, então, por exemplo, a x18, no grupo 0, no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, então, os valores são diferentes para cada uma dessas variáveis. Aqui é colocando todo mundo junto, num gráfico só, né? Então, mas aqui eu estou fazendo, olha, eu selecionei só para o grupo 0, então eu estou selecionando a turma do grupo 0 e estou desenhando, né, o box plot só para o grupo 0. Aí eu fiz para o grupo 1, aqui é mais difícil até da gente ver, tá? Mas é só, o ideal mesmo é olhar os grupos todos juntos, para a gente ver que tem diferença, que são diferentes, tá? Mas ali eu gerei cada um desses grupos de forma diferente. Aí a gente tem as variáveis x19, 20 e 21, que é a satisfação total. Essas três variáveis, elas não foram utilizadas na análise de cluster. Então, eu estou utilizando o seguinte, olha só, quando eu olho cada uma dessas variáveis, elas não foram utilizadas na análise de cluster. Então, o que a gente observa? Olha só, cadê? A x19, por exemplo, que é a satisfação geral dos indivíduos. Então, a gente tem, né, o grupo 1, os indivíduos com maior nível de satisfação, o grupo 3, os indivíduos com menor nível de satisfação, tá vendo? Aí, para cada uma das variáveis, como que existe diferença entre essas variáveis que nós estamos fazendo. Para a variável x22 também, então, né, eu não coloquei a x22 junto com as outras, porque a escala dessas variáveis é de 0 a 10, da 19, 20 e 21. E da x22, a escala é de 0 a 100. Então, por isso que eu coloquei em outra figura para mostrar aqui, tá? Isso aqui a gente está descrevendo o perfil dos grupos, igual nós fizemos lá na nossa última aula lá do SPSS, tá? Eu estou utilizando outras variáveis que não estavam no grupo para a gente descrevendo o perfil dos grupos. Aqui, né, um gráfico de barras, né, a leitura, ou a interpretação, o significado é o mesmo lá dos box plot, é para mostrar aqui, né, que existe diferença entre os grupos, que os grupos que nós formamos, eles são realmente diferentes uns dos outros, né, são heterogêneos entre si, são mais diferentes possíveis, e a gente consegue observar isso no perfil do grupo que a gente está fazendo. E aqui, olha só, né, criei aqui, tá, são as mesmas coisas, ó, uma tabela cruzada, onde eu tenho os grupos, grupo 0, 1, 2 e 3, e a quantidade de clientes por tempo de relacionamento. Essa primeira aqui eu fiz em valor absoluto, né, e essa segunda aqui, olha, eu fiz em normalize igual a index, tá? Então aqui, olha só, estou colocando normalize. Então eu estou, né, quando eu coloco esse comando aqui, ao invés de eu gerar a tabela cruzada em valor, eu estou gerando uma tabela cruzada da variável x1, a variável x1 é o tempo de relacionamento dos clientes, tá? E eu estou fazendo isso, né, pela quantidade de clientes que tem, pelo caminhos, tá? Então, aí aqui embaixo eu estou fazendo isso em valores percentuais, que talvez fique até mais fácil nós entendermos, né? Quando a gente pega, por exemplo, olha só, quando eu olho, né, os clientes do grupo 2, 88% deles têm menos de 1 ano de relacionamento. Quando eu pego os clientes do grupo 0, 67% deles têm relacionamento entre 1 e 5 anos. Quando eu pego clientes do grupo 1, 74% deles têm mais de 5 anos de relacionamento. E o 3, 74% deles têm entre 1 e 5 anos de relacionamento. Então, de novo, né, grupo 1 são os clientes mais antigos de relacionamento, grupo 2 são os clientes com menor tempo de relacionamento, grupo 0 e grupo 3 são os clientes com tempo intermediário de relacionamento. Eu cruzei também com a variável x2, né? Então, aqui também em valores percentuais,
Aí aqui, né, o grupo 0, 78% da composição do grupo 0 é de clientes da indústria de jornal. O grupo 1 e grupo 2, né, os outros estão bem divididos. Então, esta variável que ela não separa, ela não tem capacidade, né, não existe muita diferença dessa variável, tipo de indústria, entre os grupos formados. Entre o porte da empresa, né, o grupo 3 tem uma predominância de empresas de grande porte, e o grupo 1 tem uma predominância de clientes de empresas de pequeno porte. O grupo 0 e o grupo 2 não tem muita diferença entre os portes de clientes, tá? A variável X4, né, que é de onde os clientes são. Então, grupo 0, predominantemente clientes de fora da América do Norte. Grupo 1, predominantemente clientes da América do Norte. Grupo 2, predominantemente clientes de fora da América do Norte. Grupo 3, predominantemente clientes de fora da América do Norte. E, né, o tipo de entrega, então essa variável de onde que o cliente é, né, tem uma diferença significativa aí entre os grupos. E essa aqui também, né, então clientes do grupo 0, o tipo de entrega direta, o grupo 2 e o grupo 0 e 1, predominância da entrega direta, grupo 2 e 3, predominância da entrega indireta, tá? Então, Professor, sim. eu faço a análise de cluster com foco em obter essas informações, por último. Essas são as informações que eu quero quando eu faço uma análise de cluster. Tudo que a gente fez até então era assim, era meio. Isso aqui é a finalidade. Imagina que você fez para a empresa lá, que você produziu a análise de cluster. É isso que eles querem, entendeu? Me fala quantos grupos formaram, quantos indivíduos tem dentro de cada grupo e qual que é o perfil de cada grupo. Imagina que você para marketing, para a equipe de marketing trabalhar, entendeu? No final das contas, é isso que interessa. Tá? Para a equipe de negócio, para as pessoas de negócio, para quem que a gente está produzindo análise de cluster, é esse perfil, no final das contas, é o que realmente interessa, tá? A gente, enquanto técnico, a gente tem que garantir que nós produzimos isso de forma correta, de forma certa. Então, a gente olha a regra da parada, a gente olha dendrograma, a gente olha a diferença, né, se existe diferença entre os grupos, homogeneidade, heterogeneidade, a gente olha aquilo tudo lá. Mas para a equipe usuária, isso aqui é o que interessa. Quantos grupos, quantos indivíduos dentro de cada grupo e qual que é o perfil de cada grupo que foi gerado. Na hora que você for fazer uma apresentação do resultado de uma segmentação para uma equipe de negócio, essas são as informações relevantes, entendeu? Entendi. Isso aqui é o suprassumo. Tá, e se eu fizesse uma análise fatorial e eu tivesse as comunalidades entre algumas variáveis, eu poderia partir dela para fazer algum agrupamento na mão, tipo, entre as variáveis? Você pode, por exemplo, olha, eu tenho as variáveis, aqui, por exemplo, né, eu estou utilizando aqui 13 variáveis, e a gente encontrou que tem, das 13 lá, tem umas 6, 7 que tem comunalidade acima de 0,6, por exemplo. Então, vou usar só essas variáveis na análise de agrupamento, entendeu? Poderia. Okay. É razoável o seu argumento. Ok, obrigado. Tá bom? E aí, por fim aqui, pessoal, o que nós temos, tá? A gente, uma das críticas que se tem à análise de cluster é exatamente isso, Otávio. Na verdade, a análise de cluster, quando a gente está fazendo análise fatorial e outras técnicas estatísticas, a gente tem um punhado de teste para a gente validar, para a gente aceitar, para a gente rejeitar, para a gente, né, falar assim, olha, isso que estou fazendo está certo, pode. Na análise de cluster, a gente não tem exatamente isso. Eu não tenho um teste estatístico para me afirmar se aquilo que eu estou fazendo é o mais adequado ou não. Então, é uma das críticas que se tem à análise de cluster. Então, depende muito do bom senso, da lógica, do tipo de variável que a gente está utilizando. Aí a gente tem a ANOVA em análise de cluster. A ANOVA em análise de cluster, ela não me diz se a variável é estatisticamente significante ou não para a minha análise. A única coisa que ela me diz é qual é a hierarquia, o ranqueamento das variáveis para a formação dos clusters, tá? Então,
Eu rodei aqui, mas é só que interessa mesmo, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. Então, eu gerei aqui, tá? Eu fiz um teste ANOVA para olhar cada uma das variáveis. E aí, o que a gente tem? Olha só, tem da variável x6 até a variável x18. Professor? Sim. Oi? Sim? Acho que vai ficar por aí mesmo. Câmbio? Câmbio? Caiu minha conexão? Não, Não. Estou te ouvindo. Vou terminar aqui, qualquer coisa a pergunta então de novo. Aí o que acontece? Quando eu faço a ANOVA na análise de cluster, então o que eu tenho? Olha só, eu tenho aqui o F, tá? Eu gerei aqui o F, essa saidinha, eu estou fazendo a ANOVA. Então a minha análise de cluster, eu não olho esse P-valor que é gerado aqui, não me interessa esse P-valor. Eu não estou olhando se a variável é estatisticamente significante ou não. Eu não estou olhando isso e a ANOVA na análise de cluster não me diz isso. A única coisa que eu consigo ver é o ranqueamento de relevância ou de importância das variáveis. Então, quanto maior o F, significa que mais relevante foi a variável para a formação dos grupos. Então, eu tenho aqui, olha, a x17 com 43,81, a x18, 43,27, a x16 com 36, a x11 com 30. Então, quanto maior o F, maior é a contribuição da variável para a formação dos grupos. Aí, quando eu pego aqui, olha, o QMC, esse QMC, né, mínimos quadrados aqui, totais, o QMC, quanto maior, melhor, porque ele me mostra a separação entre os grupos, tá? Então, quanto maior esse QMC, significa que aquela variável contribui para separar os grupos. E quanto melhor o QME, que é, né, o mínimos quadrados dos erros, então quanto menor, melhor, que é a homogeneidade dentro do grupo. Então, quando a gente observa, por exemplo, a variável x15, tá? É a variável com menos contribuição para a formação dos grupos. Olha só o que acontece com essa variável, né? Ela tem pouco poder comparado às outras. Ela tem pouco poder de separação dos grupos e ela imputa muito ruído dentro dos grupos que são formados. Mas eu não sei, apesar de ter um p-valor aqui de 0,58, esse p-valor não significa nada para a gente no contexto de análise fatorial, tá? de análise de cluster, tá? Eu não estou falando se a variável é estatisticamente significante ou não. Eu estou falando que nesse processo nosso de formação de cluster, esta é a variável que menos contribui, mas não significa que ela seja estatisticamente significante ou não. É a que menos contribui para a formação dos clusters, para a separação. E a x17 é a que mais contribui para a formação dos clusters. Certo? Acompanharam? Faz sentido? Sim. Acho que sim. O senhor tá me ouvindo? Agora tô. Ah, tá. Eu saí e entrei de novo. Eu tava olhando a análise de cluster que eu fiz individual. O senhor já corrigiu? A listinha de exercício eu corrigi. Então, depois que eu fui ver, que eu coloquei a introdução do meu trabalho na não tem análise problema não, eu cluster vi, da altura e peso. Eu vi, aí chamou de lista 2, mas o que você fez para baixo tá certo, não tem erro não. Foi. Tava pensando no trabalho final, mas o que tá eu bom. falei, Marina, é só eu até mostrei as notas aqui, aproveitando que você tá aí. Eu não vi, deixa eu ver. Que eu vou ocultar aqui para não ficar expondo demais, tá? Deixa eu ocultar. Tá. O que acontece? No trabalho seu e do Alexandre, é você, Alexandre, e a Ana Luísa, mas acho que a Ana Luísa Ana Lívia, acho que ela nem continua, né? Não sei. Enfim. Meu nome não tá aí, não. Aqui, ó. Cadê? Eu 117. Não tô vendo. Marquei aqui, olha. Gente. Tá. O que acontece? No trabalho de vocês, eu comentei no início, tá até gravado depois, se você for, por acaso, se você for assistir, Marina, vocês, assim, o trabalho da análise fatorial de vocês, ele ficou incompleto, tá?
Tem umas variáveis que vocês utilizaram que não são as variáveis, por exemplo, o código do cliente, o número da nota fiscal, são variáveis que não são utilizadas nesse processo, e acabou que talvez, não só por isso também, mas aí vocês não conseguiram produzir o resultado total da análise fatorial, tá bom? Mas essa listinha de exercício que você fez, que você enviou, não tem problema, o cabeçalho dela tá errado não, porque eu olhei o conteúdo e o resto do conteúdo tá certo. Não, perfeito. Então, eu vou mandar outra já, né? Semana que vem, Não, não né? precisa não, agora são as próximas entregas. Não, então, a Aí próxima. agora começa, agora toda segunda tem entrega e agora a entrega é robusta. Ai, misericórdia. Agora é análise de Tá cluster, bom, tá? então. Então, deixa eu tirar daqui. O que a gente tem agora, tá? Nas duas, na quarta-feira, nas duas próximas aulas, na quarta e na segunda, é a aula para trabalho agora, né? Então, vamos acelerar, vamos fazer lista, vamos fazer trabalho, vamos fazer tudo que vocês puderem, e eu estarei disponível nas duas aulas para ajudá-los, para auxiliá-los, mas eu vou ajudar se houver demanda de vocês. Então, vocês precisam ter dúvidas, fazer as perguntas, começar a fazer as atividades, e vocês, e aí eu vou ajudando vocês na aula de segunda, de quarta agora, e na aula da segunda de semana que vem, tá bom? Perfeito, Certo. professor. Eu ia, inclusive, perguntar se teria como a gente alocar um horário, algum plantão extra de dúvidas, mas já que o senhor vai fazer isso na quarta e na segunda, fica bom demais já. Não, estamos aí. Eu citei seu santo nome em vão também, Lucas. Me preocupa que você está fazendo as entregas coletivas e não está fazendo as entregas individuais, hein? Eu fico preocupado com isso, hein? Você toma seu tipo, hein, rapaz? Então, é porque de fato eu tô ajudando nas entregas coletivas, mas nas entregas individuais não tô tendo tempo hábil para fazer, né? Mas eu, a partir de semana que vem, vou voltar a fazer as entregas, que eu tava passando por um momento de transição, tava mudando de emprego, eu tô trabalhando agora para uma empresa americana, então, assim, bem no horário da aula do senhor é onde tá no ápice do horário comercial lá fora, né? Então, eu tô tentando conciliar, mas confesso que tá difícil, mas não quero desistir, não. Então tá bom, acelera aí, que precisa, porque, por exemplo, tá lá no final do semestre, então todo mundo vai ter que apresentar, por exemplo. E se você não apresentar, você pode colocar em risco o seu grupo, entendeu? Então, porque a nota, né, de alguma forma, como que ela é construída, se é construída em grupo, então, estando no grupo, fique por dentro, saiba o que está sendo feito, ajude a desenvolver, porque lá no final vai ter que apresentar. Todo mundo. Não, eu tô de fato ajudando a desenvolver, que assim, tô me dedicando mais pro trabalho em grupo do que do que o individual. Mas vou tomar cuidado com isso, sim, pode deixar. Beleza, então. Ok, pessoal? Nos vemos na Perfeito. quarta, estarei à disposição de vocês. E aí, entendo necessidade, a gente pode marcar aula de plantão também, aula de dúvida, aula extra, sem problema, tá? Então, na sexta, você tem um tempinho? Na sexta, Liliane, Ou na quinta? na quinta talvez, na sexta eu vou participar de uma banca de um doutorado em engenharia elétrica e deve ser a tarde inteira. E aí na sexta também vai chegar no final de tarde, a gente tá moído, cansado que só. Com certeza. Que isso, segunda todo dia, Rapaz no verão. do céu. Quinta-feira dá certo pra mim. Eu acho que quinta, aí a gente vai. Na quarta, a gente vai ter oportunidade de sanar e tirar muitas dúvidas, tá? Então, é uma boa oportunidade de vocês trazerem um punhado de dúvidas também. Mas em precisando de mais, a gente pode ajustar também para outros horários, tá? Certo, aí pode ser período da tarde? Mais pra noite, alguma coisa assim. Eu, entre 6 e 7, eu tenho compromisso. Entre 5 e 40 e 7, eu tenho compromisso. Mas, tipo, umas 4 e meia, 5 horas, dá pra gente tirar dúvida. Ok, Tá? obrigada. Por nada. Pessoal, nos vemos na quarta. Grande abraço. Obrigado a todos. Até mais. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado pelos avisos também. Tenho muito carinho por você, Lucas. Você não sabe o tanto. Então eu fico preocupado e é pro bem. Seu e de todos os outros, tá? A preocupação é só pelo bem. Não, nada pessoal, nada. É realmente querendo o bem de todos.
Eu gosto tanto do senhor que eu tô pensando em até te ver semestre que vem de novo. Vê lá em BI, não vem em análise de dados 4, não. Vai pra frente. Te ver por 2 anos vai ser bom também, Tá não tem problema não. Tá certo. Grande abraço. Tchau, tchau.